Boa noite, o meu nome é Vitória. Esse vídeo ele serve como apresentação para o projeto final da nossa disciplina da faculdade, Tópicos Especiais em Desenvolvimento de Software 2, que é ministrada pelo professor Diego Antônio Lusa. O projeto em si, ele é uma simulação do Pix, então ele possibilita fazer transações, criar chaves, o controle de saldo também. Essa aplicação ela foi desenvolvida no back-end com Express e no front com React. O front e o back já estão integrados. Essa parte aqui é mais para demonstrar o front, porque o back-end já foi apresentado em uma aula anterior. E essa tela aqui que eu tô agora é a tela de login. Então aqui a gente vai usar para se logar depois que a gente criar uma conta. Na descrição do trabalho disse que a gente precisava configurar para a gente ter rotas privadas, né, que precisassem de um token para poder acessar, e algumas rotas que não precisassem desse token, como é o caso da consultar chave aqui, da chave Pix. Eu não vou utilizar ela agora, porque como eu não tenho nenhuma conta, eu também não vou ter nenhuma chave, mas só para demonstrar, depois eu vou fazer a utilização dela. Ela também conta com paginação, que é via back-end, então a gente passa o número da página e lá no back trata com skip limit, então diretamente lá no select. Aqui eu vou criar uma conta, então eu venho aqui em não possui cadastro. Para criar uma conta, basta só digitar todos os campos, eu vou colocar um CPF aleatório aqui. O nome também. Telefone também. Esse campo do CEP aqui, ele não tá descrito e ele também não vai para o back-end. Eu coloquei ele no front só para facilitar na hora de preencher os campos, justamente porque eu uso aqui eu integrei a API do Brasil API, então o CEP, enfim, para poder preencher automaticamente esses campos e facilitar. Então eu vou criar um e-mail aqui, uma senha e uma conta. Depois que der sucesso, a gente vai redirecionado para o login, para a gente poder fazer o login. Aí a gente pode acessar a nossa conta. Então, deixa eu verificar. Beleza. Aí, se tudo der certo e a gente for logado, a gente vem para essa tela, que é essa tela principal, e aqui carrega todos os funcionamentos da aplicação. Desde transação, o histórico das transações, cadastrar uma chave, depositar, fazer todos os outros gets, né, que também tem o gets de usuário e o gets das transações, que são gets gerais, não dependem do usuário. Do ID do usuário, né? Não correlacionam ele. Aqui também o usuário pode alterar as informações dele, deletar a conta e sair da aplicação. Antes de mais nada, eu queria mostrar o saldo, né? Quando a gente cria uma conta por padrão, a gente vem com o saldo zerado, foi uma regra que foi imposta por nós, quando a gente decidiu colocar o depositário, enfim. Então, o saldo ele é manipulável. A gente colocou regras também na transação, então na transação você precisa ter um saldo suficiente para poder fazer a transação, isso é, não pode transacionar um valor que você não tenha e ele precisa ser maior que o valor que você está transacionando, né? Então isso também implica no porquê a gente fez um depositar, para poder adicionar mais saldo e poder fazer, enfim, as transações, porque daí ele tem é uma simulação mais realista, né? Porque daí a gente tem a subtração e no saldo, enfim, a gente consegue manipular o saldo dos dois usuários que estão envolvidos na transação. Então, antes de mais nada, a gente vem para o padrão em transação, que quando a gente abre a tela, a gente vem padronizado aqui. O nome também e o saldo, eles são guardados no local storage. Então, são informações que vêm no pré-carregamento no login. Então, antes de mais nada, vamos depositar um saldo aqui. O valor do depósito, ele pode ser qualquer valor, não tem restrição. E assim que você deposita, ele automaticamente já integra no seu saldo. Então, agora, para a gente poder fazer uma transação, a gente precisa ter saldo. Daí, o segundo ponto é ter uma chave Pix, né? Na chave Pix, eu coloquei principalmente os tipos aqui, para não precisar digitar isso, muito porque tem cheque no banco, então se eu deixasse isso como um input para o usuário, ele poderia digitar qualquer coisa e isso ia quebrar. Então eu coloquei um select aqui, que ele pode selecionar o tipo de chave que ele vai cadastrar. Eu vou deixar CPF mesmo. Eu vou cadastrar aqui
um CPF. Feito isso, a gente já consegue olhar esse cadastro desse CPF, dessa chave, justamente em transações. Por quê? Eu coloquei esse daqui para ele puxar, né, as chaves do usuário para ele poder utilizar na transação. A chave meio que vai representar essa transação. Só para mostrar, porque antes eu esqueci de mostrar vazio, eu vou cadastrar mais uma para mostrar como vai adicionar ali. E agora eu vou adicionar uma de e-mail. Beleza? Chave de e-mail cadastrada. Para a gente conseguir fazer uma transação, a gente precisa transacionar para um usuário existente. Então, a gente não pode fazer transações para uma chave Pix que seja nossa. A gente precisa criar uma conta de outro usuário. Então, eu vou me deslogar. Vou me deslogar aqui. E vou criar outra conta para outro usuário para eu conseguir utilizar o Pix dele, né? Para eu conseguir fazer um Pix para ele. Pausei aqui porque eu vou adicionar os campos, então quando ele estiver pronto eu já. Então aqui eu já preenchi todos os campos e vou enviar para poder cadastrar esse outro usuário. Deixa eu me logar aqui com ele. Acho que era teste@pix, se eu não me engano. Eita, peraí. Deixa eu só verificar qual que é a senha do usuário. Eu tava errando aqui no e-mail, que era e-mail Pix. Então a gente se loga com esse novo usuário e como pode ver, ele não tem saldo porque ele é um outro usuário que foi recém-criado, ele não tem saldo. Eu vou deixar sem saldo para a gente poder ver a forma como ele vai se comportar depois da transação com outro usuário. Eu só vou criar uma chave Pix para esse usuário aqui, que vai ser nomeada aleatória e eu vou colocar chave Pix teste .mnn. Eu vou copiar essa chave, apesar da gente ter ela. Vamos só verificar como ela vai aparecer aqui. Perfeito, apareceu aqui. Mas a gente não vai fazer nada nesse usuário. A gente só vai... Opa! A gente só vai sair dele. E vamos se logar no outro teste, que é aquele que a gente tem saldo, que a gente depositou antes para poder fazer a transação. Lembrando que o saldo volta, então, né? Porque agora eu estou em outro usuário, estou no usuário Vitória, antes eu estava no usuário teste. Então, vamos cadastrar uma chave. Perfeito. Deixa eu mostrar agora, né, que eu tenho mais algumas chaves. Eu tenho essa funcionalidade aqui dentro porque é o mesmo componente, mas eu quero mostrar como ela é acessada sem token. Então, aqui eu tô sem token, porque quando eu saio o token ele é removido. Deixa eu mostrar. Aqui demonstrando que no local storage eu não tenho nenhum token. Então, eu vou consultar. E aqui a consulta, ela é bem sucedida. Então, aqui eu consigo filtrar, inclusive. Eu quero só o do teste. Então eu só coloco o CPF dele. O filtro aplica e funciona, eu posso copiar aqui. E ela é paginada, como eu falei, só que como eu coloquei um limite de 3, ele não tá mostrando a paginação. Mas quando eu entrar ali, eu cadastro uma chave Pix, daí a gente vai conseguir ver o funcionamento da paginação. Deixa então eu voltar aqui e me cadastrar com o teste @gmail pra gente poder fazer. Perfeito. Então a gente vai fazer, só voltando aqui, lembrando que eu consigo consultar por aqui, né? Então não precisava ter saído, era só para mostrar realmente que eu consigo. Eu consigo deletar as minhas chaves aqui. Detalhe, somente as minhas. Tanto que esse usuário teste, que é o que eu não estou utilizando, eu estou utilizando o usuário Vitória, ele nem habilita a opção de apagar a chave, porque eu não posso apagar a chave de um usuário que não é meu. Aqui é só para consulta, eu só posso apagar a chave dos usuários logados. Não sei se deu para perceber, mas quando a gente não estava com um token válido, essa opção não aparecia. Isso porque essa é uma opção que também é validada via token. Então eu não posso, se eu estiver só consultando, não tem como validar se a chave que está ali é minha, porque não existe um token. Então ela não habilita, só habilita aqui dentro para o usuário logado e somente nas chaves dele.
Então, vamos sair daqui. Ah, essa aqui é a listagem geral, eu não tinha mostrado antes, mas aqui vai mostrar todas as transações quando tiver, a gente ainda não tem nenhuma, e todos os usuários existentes. A gente tem 2 usuários, né, o Teste Pix e o Vitória Teste. Então, esses aqui já ficam aqui porque eles são todos listados. Também tem paginação. Eu apliquei paginação em todas as informações tabeladas. Então, aqui tem paginação, no Pix tem paginação, aqui nas transações, no histórico de transações tem paginação. Agora não tem nenhuma, né, mas vai ter. Então, aqui a gente cola a chave do usuário que vai receber esse valor. Aqui as informações dele já são preenchidas, então o teste Pix, o 8585555, que é o CPF dele, a gente pode até confirmar aqui. Ó, 85555, teste Pix, então tá tudo correto. A gente vai definir um valor, eu vou mandar pra ele, deixa eu pensar, esse valor aqui, que daí vai dar pra ver bem a subtração. Perfeito. O valor ficou correto. Agora a gente vai entrar. Ah, dá pra verificar aqui o histórico da transação. Ela já vem pra cá. Lembrando que a diferença dessa tela pra essa tela aqui é que essa é geral. Todas as transações vão aparecer aqui, independente de usuário. E aqui, nessa aba aqui, é apenas a do usuário logado. Então a gente pode deslogar agora. E entrar na conta do teste? Não, era do Pix, e-mail? Deixa eu verificar qual que era o e-mail. Isso, vamos entrar aqui na conta desse rapaz aqui, né? No caso que é o teste. Beleza, olha aqui o saldo dele, 555, tudo perfeito. Como eu pausei o vídeo, eu vou refazer uma transação agora para esse usuário sem pausar, só para a gente poder ver a transação. Esse usuário aqui, ele tem 555, eu vou voltar lá, vou sair e vou refazer a transação. Mas antes de mais nada, eu vou mostrar aqui. Que aqui ele não tem histórico porque não foi ele que fez a transação. Então vamos sair daqui. Ai. E vamos fazer mais uma transação com o teste@gmail. Vou deixar no Ctrl ali para poder pegar a conta dele. Beleza, então aqui eu tenho a chave Pix dele. Então eu vou transferir esses 80 mil para ele. Perfeita, a transação foi realizada, fiquei sem saldo na minha conta principal, mais uma transação veio para cá e também mais uma transação veio para cá. Então agora eu tenho 2 transações porque foi realizadas 2 transações. Então a gente vai sair agora e vamos se logar na conta do e-mail pix.com para poder verificar que a transação realmente foi bem sucedida. Então, a gente vai verificar que agora ele tem 85.555 porque funcionou a transação. Eu vou criar mais uma chave Pix para ele, para a gente verificar o funcionamento da paginação. Então, vai ser telefone. Então, agora a gente consegue verificar aqui e também lá fora. Opa, entrei no lugar errado. Aqui a chave Pix. Então aqui a paginação já muda, ela mostra a página que eu tô e a última página. Então eu tenho aqui as 3 porque carrega 3. Aqui eu posso ir para a última página, ou eu poderia simplesmente para a próxima página, né? Ou eu poderia simplesmente digitar o CPF da pessoa aqui no filtro, né? É o mesmo componente que tem lá na página de login. A única diferença é essa validação para poder aplicar se tiver ou não se tiver ou não logado, né? Eu posso até deletar aqui pra mostrar. E aí, e aí ele não tem mais a chave Pix, não tem mais a paginação, porque agora eu só tenho 3 chaves. Tanto que se eu pesquisar ele também não vai retornar, porque eu deletei aquela chave. Perfeito? Deixa eu até mostrar aqui
no transação para esse usuário, só aparece a chave Pix teste MNN. Também eu posso atualizar as informações do usuário aqui. Então aqui eu tenho algumas ações, né, que eu já usei bastante a sair, eu tenho a deletar conta e eu tenho a salvar alterações, que é para quando eu faço alterações aqui. Então eu posso mudar, eu vou mudar aqui o teste de mudança. Então, salvando essas alterações, meus dados foram deletados com sucesso. E aqui, teste de mudança. Então, o dado foi alterado. Eu posso até fazer uma transação desse usuário, agora devolvendo todo o saldo para o outro usuário, para ele poder ter algum registro. Então, deixa eu pegar aqui um... Aqui. Pode ser essa chave aqui, só para mostrar que o inverso também funciona. Então, é a chave Pix de destino, que daí puxa o meu teste e eu vou transformar, eu vou enviar o 85 aqui. Perfeito, a transação foi bem sucedida. Aqui aparece o histórico de transações, né? Como eu já tinha falado, todos são paginados. Então, vamos sair e vamos voltar para minha conta, que antes estava com saldo zerado, para ver se ela teve o saldo devolvido. Perfeito, funcionou. Então aqui novamente não vai aparecer aquela transação, porque aquela transação não diz respeito a esse usuário em si, mas aqui a gente consegue ver todas. Então aqui vai aparecer 3. Perfeito. Aqui dá origem, o destino, o valor dessa transação, a data, todas as informações. Aqui também tem mais informações de usuário, todos os usuários. Só para mostrar agora que eu não consigo fazer um Pix com um saldo inferior ao que eu tenho no momento. Então aqui eu vou botar um valor bem alto, que claramente não é o que eu tenho. Ele não vai me deixar continuar essa transação, porque ele vai dar saldo suficiente. Então eu não consigo fazer essa transação. Acho que daqui é isso que eu tenho que mostrar. Da paginação e tudo mais, os cadastros, o depositar, que aqui eu posso colocar mais. Ali ele já atualiza. E eu acho que no mais é isso. Aqui os gets. Aqui para atualizar. Aqui a parte da consulta sem token. Eu acho que da questão do front aqui é isso. Agora a gente pode rodar o teste, que eu fiz um teste de integração para poder criar uma conta e se logar. Então eu vou rodar ali o Cypress. Aqui ele já está rodando. Eu usei o NPX Cypress Open para poder rodar. Ele já tem o teste ali. Vou rodar ele aqui mesmo. Aqui o meu spec do form. Ele dá um pequeno erro de delay, porque eu tenho um timeout para poder dar tempo de setar o local storage. Então pode ser que ele no find. Opa, deixa eu só arrumar ali. Eu sem querer, para rodar o Cypress, eu parei de rodar o projeto, por isso que ele estava dando erro. Então agora já deve funcionar. Então ele vai visitar, né, esse endereço, então ele vai ir até o register. Então quando carregar, ele vai setar as informações que estão descritas lá por cada ID lá do input. Opa, recarregou. Aí, perfeito. Então, aí ele abre. Eu tive que colocar eu não sei se vai aparecer aqui, mas um pequeno time. Aí ele já setou todas as informações, o login foi realizado com sucesso. Agora, o cadastro, né? Agora o login. E o contents do bem-vindo. Ele tem que acontecer. Só que como tem o set timeout, ele demora um pouco, mas ele renderiza a página, significando que deu tudo certo, né? Ele conseguiu criar aquela conta do zero e conseguiu logar na mesma conta que foi criada.
Aqui eu acho que até aparece o timer que eu coloquei. Deixa eu ver. Em algum lugar aqui no cadastro. Porque como eu uso uma API externa aqui, né, no CEP, ele precisa de um tempinho para poder setar as informações de endereço na rua, no bairro e na cidade, enfim. Então ele precisa desse tempo, porque se eu enviar as informações, se eu só colocasse assim um timeout, ele ia enviar do jeito que estava e poderia ser que essas informações ficassem undefined, que daria erro. Então por isso que eu coloquei um pequeno timeout ali. Então é basicamente isso. Esse foi o teste. Foi só um teste de integração. Eu acho que os outros poderia ter tido mais algum, né? Mas foi esse que eu fiz. Foi esse o meu trabalho. Muito obrigada.